Por uma razão histórica, existe uma ineficiência enorme no Brasil, nosso custo comparado com o americano e o europeu é 2,5 vezes mais caro, e quando a gente tenta entender o problema que a gente tem, basicamente existe uma sobreposição de vendedor, promotor, entregador, indo no mesmo ponto de venda, e pelo próprio modelo, pela própria característica do Brasil, foi assim que a gente construiu esse negócio, e agora essa conta, que era uma conta que no passado a gente não prestava tanta atenção, agora a gente está prestando atenção, porque é o famoso custo de servir. E como é que a indústria está pensando em lidar com esse assunto mais para frente, né? Porque você tem aí o desafio de como chegar no pequeno varejo de uma forma única, meio a lá como chegam já hoje as empresas de bebidas, as empresas de tabaco, que tem aquele negócio da zona fechada. Conta um pouquinho disso, para onde você acha que a coisa está indo? Olha, o que eu vejo é que esses canais digitais, o próprio e-commerce, como você falou anteriormente, eu acho que estão vindo eles são complementares. Eu não acho que uma coisa vai substituir a outra, e o desafio para as empresas é estabelecer o papel correto de cada um deles no seu negócio. Além disso, se você se coloca no papel do consumidor, o consumidor ele não quer saber como que o produto está chegando ele quer ter o produto, ele quer ter acesso. Isso é um problema nosso para resolver, não é do consumidor. Então, acho que nesse contexto, a gente, obviamente, com a aceleração desses canais digitais, etc., esses B2B e tudo, a gente tem outras opções de chegar. Então, acho que permite com que a gente monte modelos talvez um pouco mais baratos, que talvez a gente possa sustentar de uma maneira melhor, e também permite que a gente chegue em mais lugares, né? Então, eu acho que, como você falou, são poucas as empresas no Brasil que hoje chegam em todos os lugares, a não ser essas que já têm uma estrutura aí de distribuição direta muito bem enraizada, etc. Então, o grande desafio é fazer a combinação correta. Então, a gente está nesse processo, porque hoje eu tenho um B2B, hoje eu estou fazendo, existem empresas, né, que são focadas em distribuir exatamente para esse perfil de varejo. Então, hoje a gente está realmente reavaliando o nosso go-to-market, olhando a composição que a gente tem hoje versus a que a gente poderia ter se a gente utilizar melhor esses canais complementares. Claro que eles não deixam de ser complementares, mas eu acho que eles permitem com que a gente ganhe escala. Então, a gente está nesse processo, assim, entendendo, reavaliando e usando a premissa de que uma coisa não substitui necessariamente a outra. Elas são complementares. Né? Até porque é uma coisa interessante também, conforme você vê o e-commerce, as plataformas de e-commerce crescendo, as nossas plataformas de e-commerce cresceram 6, 7 vezes mais do que estava planejado para o ano, para você ter uma ideia. Isso aconteceu no Brasil todo. Então, assim, a plataforma de e-commerce, ela não cancela o offline. O online, ele tem que começar a conectar com o off, né? Porque alguém tem que abastecer o online. Então, esse é o desafio também, a gente está aprendendo, ok, meu e-commerce perfeito, está funcionando, quem que vai abastecer? Qual que é o deal que eu vou fazer com os meus clientes? Então, tudo isso hoje está em pleno desenvolvimento, discussão. E aí, André, aproveitando esse gancho da Elo, a questão dos last milers, que não são só last milers, né, também são plataformas de conta, certo? Eles geraram uma complexidade adicional para o próprio varejista, porque ele está acostumado a comprar aquele estoque dele, né, da demanda que ele conhece, ele vê quantas pessoas entram na loja e compram aquilo, mas, de repente, você começa a ter compra naquela região através dos aplicativos e ele começa a ter mais venda, e aí como é que ele faz? Como é que ele faz essa previsão do que ele vai comprar? Ele vai comprar de acordo com o que ele está acostumado, ele vai comprar de acordo com o que os aplicativos estão fazendo, quer dizer, ajudá-lo a fazer esta previsão, por exemplo, é algo que também é uma demanda que a gente escuta, porque, por exemplo, né, você tem uma discussão, o quanto os varejistas pequenos estão aprendendo, redescobriram o estoque, redescobriram que a área do estoque deles é monetizável, isso é uma coisa muito bacana. E, de repente, eu reduzo uma seção que não vende tanto para aumentar minha área de estoque para poder ser uma espécie do mini cross-border. Né? Então, assim, tem um processo de transformação desse modelo, de monetização de outras coisas que talvez a gente nunca estivesse discutindo se não fosse uma situação como essa de pandemia, se não fosse o crescimento, como a Elo falou no começo, da digitalização também, né? A gente está passando por uma evolução bastante interessante, porque o que acontecia, né? A gente vendia para esse intermediário e depois esse intermediário vendia para esse pequeno varejista, né? Então a gente não entendia muito o que estava acontecendo nesses caras, a gente sempre foi muito especialista nos key accounts. Eu acho que essa pandemia e também as informações e a digitalização trouxe essa parte desse conhecimento, né? Então,
eu acho que tá tendo uma humildade de todos os lados. Eu acho que tanto do lado do varejista, de entender como é que ele faz para ganhar mais dinheiro, quanto do lado da indústria, ele fala, cara, eu não conheço esse negócio, eu preciso conhecer. E para conhecer é uma combinação de muitas coisas, não só Instituto de Pesquisas, GfK, e olhar aquela coisa, as informações internas e as informações das empresas digitais. Quando você mistura tudo aquilo lá, aquilo dá um caldo para você ser muito mais assertivo no go-to-market, né? Porque no final das contas, todo mundo ganha com isso aí, né? Inclusive o meio da cadeia, porque, não, vai ter a desintermediação, é fato que vai ter, é fato que a gente vai ter um caminho mais suave, mais barato, porque ninguém vai querer pagar 2,5 vezes do que paga nos Estados Unidos, mas é num outro contexto, é num contexto de aumento de eficiência de todos os lados. Quando a gente começa a ver o pequeno varejista, ele mesmo fazendo o ponto extra dele, ele mesmo fazendo a exposição exatamente como a indústria pediu, ele mesmo comprova, ele mesmo se remunera e ele mesmo compra, então assim, muda o contexto e muito o jogo. Isso quer dizer que vai acabar o vendedor do pequeno varejo? Jamais. O que eu acho que vai acontecer, acho que do lado da tecnologia, isso está cada vez mais evidente, que aquelas tarefas repetitivas, chatas, que é robô, que é tirar pedido, que é checar se o compliance está certo, se está exposto do jeito que a gente combinou, isso a gente põe em tecnologia. Agora, tem muita coisa ainda para a gente ensinar o varejo, tem muita coisa para o varejo ensinar a gente, porque o varejo ensinando a gente é a mesma coisa do consumidor ensinar a gente. Acho que você contextualizou muito bem, Felipe, porque o pequeno varejo, ele pensa como um consumidor. Quanto mais a gente entende o pequeno varejo, mais a gente vai entender os consumidores e as marcas. Eu acho que também tem um trabalho aí da galera de marketing, de começar a olhar as categorias pelos olhos do pequeno varejo, porque eles não estão falando com o cliente, eles estão falando com o consumidor, no final das contas. O CPF e o CNPJ, mais uma vez, né, eles são iguaizinhos. A gente até perguntou isso, André, a gente falou, você sentiria vontade para fazer, por exemplo, ganhar remuneração por foto? E quem mais ganhou foi, no final das contas, o mais tradicional, o Zé, 20% do perfil Zé lá, disse, não, eu aceitaria isso daí. Então, tem uma discussão hoje sobre como aproveitar melhor esse espaço que eu tenho. E que é o RAP, é o B2B, todo mundo discute essa coisa do monetização, digitalização. Então, isso está rolando. É uma oportunidade para as indústrias ou para as empresas de serviço que entrarem nesse espaço, porque está tudo muito bagunçado, né? Está tudo muito diferente nesse momento. Eu só fazer um comentário, André, aqui, a gente fez perguntas para eles também, e só para lembrar, né, que a gente, além de pesquisa, a gente visita 2.000 lojas por mês, então a gente está o tempo inteiro não só conversando, mas também visitando loja. E a gente foi tentar olhar a questão de ofertas, quantos deles estão utilizando o WhatsApp ou o Telegram para fazer oferta, e bateu metade, 54% já utilizando o WhatsApp ou o Telegram para fazer anúncio de oferta. Mas uma diferença muito grande, o Zé lá com 46 e o gestor com 83. O varejo de um checkout 31, 4 checkouts 80. E-mail, né, 20% usando e-mail só, e SMS 11%, ou seja, migraram efetivamente para o WhatsApp. O WhatsApp também é uma plataforma de digitalização neste canal, assim como foi, inclusive, no e-commerce. Estava fazendo uma palestra disso há pouco, como você sabe, e o WhatsApp ajuda muito nessa relação de manter a voz, né? O brasileiro tem dificuldade para escrever, tem dificuldade para ler, para entender. Então, quando você troca informação com voz, isso é muito potente. E, mais uma vez, esse cara está percebendo isso. Então, de novo, vale a pena a indústria ensiná-lo a ter o WhatsApp Business com botão de compra? Tem muita coisa, é um momento muito interessante, de novo, para serviços e para a indústria, porque tudo está virado, está tudo bagunçado. Exato, e eu acho que desde a perspectiva de indústria, porque assim, acho que em outras palavras, o que vocês estão comentando assim, eu leio também como colaboração, né? Acho que tem que haver cada vez mais colaboração, inclusive pós-pandemia, aí a gente olhou leituras aí de Advantage, de todos os estudos aí de mercado, que são pesquisas feitas com os clientes, diferentes canais no país, e uma das coisas que surgiu do que eles esperam das indústrias pós-pandemia é justamente isso, mais colaboração. E pelo simples fato de que, como o Felipe falou, a dinâmica da loja, algumas gôndolas perderam importância porque o giro do produto reduziu, por outro lado, outras gôndolas ganharam importância porque o giro aumentou.
eles não sabem necessariamente como lidar com isso, como tomar o maior proveito disso. Muitas vezes eles não têm acesso à informação que a indústria acaba comprando. Então, desse lado, por exemplo, se eu estou na Reckitt Benckiser e vejo que a área de desinfecção ganhou muita importância, porque todo brasileiro hoje valoriza desinfecção e limpeza acima de qualquer outra coisa, porque eles associam isso com saúde, com segurança da família e com saúde, eu tenho que ajudar o varejista a entender isso e ajudar a organizar a loja, a dedicar o espaço correto para essa categoria, né? Então, essa é uma das categorias que ganhou espaço, que vai seguir ganhando, que eu não acho que vai voltar ao que era antes, porque no Brasil a gente não falava muito disso, o Lysol, né? No nosso caso, a gente está trazendo o Lysol aí, que é uma marca global, líder mundial, a gente está trazendo para o Brasil. O brasileiro não usava, não se preocupava com isso. E agora a gente vê que existe um espaço enorme para essa categoria, vai seguir crescendo. Então, o varejista precisa de apoio para entender, posicionar bem a categoria e tomar o maior proveito possível dessa categoria nova, né? Então, acho que é um trabalho de colaboração. Do nosso lado também, como vocês falaram, esse varejista está muito mais próximo do consumidor, muitas vezes, do que nós. Então, a gente tem que usar também, se beneficiar disso. Então, é uma parceria. Eu vejo que a visão aí do futuro tem que ser muito colaborativa. Você falou a palavra-chave, que é o negócio da colaboração, né, Elo? Muitas conversas que também eu estou tendo com a indústria e com os varejistas, o que a gente está percebendo é esse negócio do last mile. Tem muita discussão em cima desse assunto. Então, assim, quando você vai para a Europa, os Estados Unidos, ou mesmo quando eu trabalhei lá no Caribe, era muito assim, você tinha um cara que distribuía todas as categorias. E os concorrentes. E era uma coisa perfeitamente natural. Eu, como brasileiro, eu falei, mas isso não funciona, tem que ter distribuição exclusiva, aquela coisa toda. E agora, voltando, eu começo a ver essas discussões internas. Porque a vantagem competitiva de qualquer marca, de qualquer indústria, qual que é? Qualidade do seu produto, toda a parte que você trabalha da sua marca institucional, as soluções que você dá, e o que você consegue ativar no pequeno varejo e se comunicar diretamente com o consumidor. Esse negócio de produto do ponto A para o ponto B, pô, se eu for com o meu concorrente, melhor ainda, isso é commodity, isso tem que custar o mais barato possível. E a gente está vivendo um pouco essa transformação aí, né, que às vezes existe até alguns paradigmas, alguns preconceitos, não, eu só vou ser eficiente se eu chego sozinho. Não, você vai ser eficiente se você coloca dinheiro no lugar certo, né? Esse negócio de levar produto do ponto A para o ponto B é Uber, qualquer um faz, né? Exato. E aí, André, eu estava num fórum essa semana passada, sexta-feira, sobre e-commerce, né? E e-commerce da indústria, né? E o que eu percebi que é uma coisa muito interessante é que essa turma de gestão, que tem uma diferença interessante de idade conosco, essa coisa da colaboração no mundo digital é algo muito mais normal. As pessoas apresentavam casos com muita informação, coisas que até me chocaram vindo da minha história, de dizer, nossa, o cara está entregando tudo ali. Então, também tem uma mudança de comportamento dessas pessoas que chegam hoje nas indústrias, né, os gerentes de trade, os gerentes de canal, é gente que entende que a colaboração tem valor, é gente que entende que o network effect, né, o efeito de rede, no final das contas, é positivo. Eu acho que é nosso papel, lógico, sempre falar disso, mas eu percebo que tem uma geração que começa a ter poder nas empresas que já vem muito mais com esse chip de co-competition, né? Que é você colaborar com o teu concorrente. A questão do co-competition passa a ser hoje algo que você começa a ouvir aqui ali, o que eu acho que é muito bom, eu acho que é muito saudável, especialmente num Brasil, num país como o nosso, em que a grama é muito alta, tem muita grama para cortar, até você dizer não tenho mais oportunidade. Haja visto tudo que a gente falou até agora, pula a oportunidade no Brasil, né? Não, total. E você está me lembrando uma outra coisa, que é esse negócio eu sou da geração que você ter a lista dos clientes era um patrimônio, assim, absurdo, invejável, entendeu? Cara, isso é ouro. Se eu tenho isso, eu tenho a rede de distribuição de uma determinada região. Hoje é outra conversa. Quando a gente conversa, é o seguinte, calma, qual que é a sua lista? A minha é essa, a sua é essa. Como a gente vai trabalhar com isso junto? Vai nisso que eu ainda não encontrei esses caras. Esses caras são importantes para mim. Então, esse que é o trabalho, é juntar força. No final, todo mundo se beneficia. E quem vai ganhar? Quem trabalhar melhor com o produto, com a marca, com go-to-market, essas coisas todas. Que tudo bem, que aí é uma guerra justa, fair, é uma guerra pela competência, não pela exclusividade da informação ou pela exclusividade do que é o que a gente vivia no passado, viveu durante muitos anos. E vive ainda em alguns momentos, em algumas situações.
Esse D2C aí, quer dizer, essa venda direta ao consumidor, por exemplo, né, que é uma grande discussão dentro de qualquer empresa, imagino que dentro da Rex também tem. Você percebe que as empresas começaram a fazer aquilo que era óbvio, né? Deixa eu juntar uma empresa grande de higiene e limpeza com uma grande de cerveja, com outra grande de... acho que era... A terceira, não lembro agora qual era. Era de outro tipo de bebida. Era uma mais de cerveja e uma mais de refresco. Então, você percebe que, óbvio, porque ninguém vai fazer um D2C como consumidor, ninguém vai fazer algo para comprar... Né? Você não vai comprar 30 categorias e fazer 30 compras. A mesma coisa, mais uma vez, a tua expressão foi muito boa, desculpa, Elô. Eu te interrompi. Aquela questão do CNPJ e CPF. Eu vou vender direto para o pequeno varejo. Pô, boa sorte, legal, mas você imagina o trabalho que você vai dar para o cara se você começa a vender, quer dizer, um para cada um, quer dizer, ele tem que comprar de você, tem que fazer tantas compras, a gente sabe, o André até tem um número, que acho que, sei lá, 30%, a metade do tempo dele ele gasta selecionando produto. Não, esse é um ponto interessante, que às vezes a gente acha, não, digitalizar é eu fazer o meu e-commerce. Então, em qualquer empresa de consumo que você vai, em qualquer distribuidor e atacar, todo mundo tem o seu e-commerce e acha que ali vai escalar. Agora, isso a gente olha sempre do lado da indústria e do lado do distribuidor ou do atacado. Agora, olha do lado do varejista. O varejista, todos eles conversam o seguinte, cara, eu recebo por semana 35 vendedores, entendeu? 35 vendedores no meu estabelecimento. Junto com isso, eu recebo cotação por WhatsApp, cotação por e-mail. Eu trabalho, mesmo um varejinho pequenininho, de 3, 4... O cara trabalha com 5 mil itens. É item pra caramba. E o processo de cotação de preço para esses caras que fica concentrado no dono, porque o dono é o que faz tudo, ele gasta de 50% a 60% do tempo dele. Desculpe decepcioná-los, mas nenhum varejista vai ter como solução escalável entrar em todos os e-commerces diferentes para conseguir fazer a compra dele. Vai ter alguma coisa ali no meio que vai ser um pouco diferente, que vai canalizar muita coisa aí também. Então, assim, a solução digital, até um amigo nosso aí, Felipe, o Trajano, ele sempre fala muito isso, né? A digitalização não é e-commerce, não é começar a fazer reunião por Zoom. A digitalização é você pegar um processo ineficiente que você tem e digitalizar, que nem ele fez, tem vários exemplos na Magazine Luiza, mas um que eu gosto muito, ele falou, cara, eu digitalizei a parte do meu operador lá para pegar o produto no estoque e levar da forma mais eficiente possível. Então, ele tem um app para ele. Entendeu? Então, antes dele pensar e-commerce, aquela outra coisa, ele começou a trabalhar muito forte o negócio dele, que é antigo, e de certa forma as indústrias são antigas, são super tradicionais, e começar a digitalizar para gerar eficiência. Então, é tudo fazer conta de mais e menos, e não achar que uma solução vai resolver todos os problemas. Não, e tem indústrias também investindo, por exemplo, e tem empresas grandes aí investindo também em digitalizar a forma de pagamento desse pequeno varejista, ou seja, se você mapeia todos os processos e atividades que esses varejistas têm ao longo, seja de uma semana ou de um mês, seja controle de inventário, etc, etc., tudo que eles têm para fazer um top de tudo que você acabou de falar, André, o tempo a conta não fecha, não é suficiente. Então, as soluções, elas se aplicam end-to-end para ele, né? E eu acho que o segredo também, se a gente realmente quer colaborar de uma forma relevante, é mapear essas dores que ele tem. Porque a gente fala sobre isso com relação ao consumidor, né? Que hoje a gente quer trazer soluções em termos de produtos e serviços para dores do consumidor que ele tem ou para melhorar a vida dele. A gente tem que colocar o mesmo mindset para esse varejista, né? Porque ele tem várias outras dores no dia a dia dele ali que acabam impactando e de certa forma, ele acaba não dando conta de tudo. Então, quando eu falo de novo em colaboração, para mim é isso. É você realmente mapear como que você pode ajudá-lo a eliminar uma das dores. Que talvez não vão ser todas, mas também, eu digo, é uma jornada. As coisas não são também, não acontecem do dia para a noite. A gente falar só sobre pagamento, rapidamente, né? A gente hoje já, 2/3 das lojas já nos comentam que tem pagamento por aproximação, Apple Pay, Samsung Pay e afins. Outros 44% diz que aceita pagamento por QR Code, para Mercado Pago, etc. Então, o que é bacana? O consumidor também está ensinando a esse varejista de que novas formas de se realizar essas transações existem. Então, crédito, que a gente sabe que pagamento, crédito, essa gestão como um todo é algo que é uma dor de cabeça. A gestão do caixa, você tem a boa parte deles tem um softwarezinho de gestão de dinheiro, mas uma pergunta que a gente agora está visitando o varejo, né? Eles falam, pô, esse negócio do Pix, vocês sabem o que é, né?
Qual é a empresa que vai explicar o que é isso? É razoavelmente simples, né? Mas que empresa que vai fazer lá? É a empresa de serviço? É o atacante distribuidor? Ele quer saber se ele precisa mudar a maquininha? Ah, não, então as empresas de maquininha vão fazer esse trabalho. Tudo bem, mas será que é um espaço? A gente está lá muito mais tempo, né? Quer dizer, você tem aí gente que está todo dia falando com eles, o vendedor que está visitando. Então, essas coisas, cara, o coitado está ali. Que coisa que eu compro amanhã? Se o dinheiro que vai dar para pagar? De novo, é uma tensão muito grande. Eu não vou usar essa palavra. Simplificação, claramente, é a palavra. E simplificação na forma como aquela pessoa entende. Não, obviamente, na forma como a gente muitas vezes quer falar. Como é que eu explico? A Elo falou, como é que eu explico que Lysol é importante? Como é que, poxa, vamos lá, quer dizer, não é tão difícil imaginar. E aí a Elo falou também isso, como consumidor. O senhor não está usando muito mais isso? Bom, então, o senhor e todo mundo. Ah, puta, entendi. Né? Porque às vezes a gente vai com uma linguagem muito técnica, eu lembro na época de Unilever, a Tânia está aqui na nossa live, que a gente tentava simplificar, mas numa linguagem ainda muito técnica. E, de novo, CNPJ e CNPF são a mesma coisa nesse caso. Felipe, você falou uma coisa muito importante, que é esse negócio do Pix, né? E às vezes é muito confuso para muita gente, mas até por causa do negócio eu acabei me envolvendo um pouco nesse assunto. Um dado interessante, esses varejos de vizinhança, o crédito deles está muito associado à qualidade do consumidor que vai na loja dele. Então, uma informação interessante que eu peguei junto a empresas que dão crédito para esse varejista, que esses varejinhos que são atendidos hoje pela cota aqui que eu te falei, que são esses pequenininhos até 4 checkouts, como é que é o recebimento deles? 50% em dinheiro vivo, ou seja, aquele consumidor que paga ali o produto em dinheiro, que é até um pouco fora assim, dos bairros mais chiques aqui de São Paulo, né, que normalmente a gente circula e a gente não vê dinheiro. 50% é dinheiro. Os 50% que sobram, 10% é ticket, sabe aquele ticket de supermercado? É isso aí. Depois disso aí, 30% é débito e só 10% é crédito. Então, o Pix, ele vai claramente, um dos objetivos, que é do Banco Central, que é uma coisa do Banco Central, você diminuir a circulação de dinheiro, porque é caro, né? Fora que a gente sabe que dinheiro circulando não paga imposto, aquelas coisas todas. Você diminuindo a circulação de dinheiro vai aumentar muito a movimentação de débito. E agora, com o Pix, o Banco Central vai disponibilizar essas informações para essas operadoras de crédito de pequeno varejo. Então, a gente vai conseguir enxergar, eu digo, para o lado da indústria, quais são os varejos que têm crédito. Então, assim, do crédito é fácil, a gente sabe que 70% daquela base a gente consegue dar crédito. Então, imagina a Elo ali sentada na cadeira dela, ela conseguiu olhar CNPJ por CNPJ, e o cara que hoje ela dá 15 dias de prazo, ela pode dar 21 dias de prazo com uma taxa ridícula. E quem vai pagar vai ser Elo feliz da vida e vai dar mais como é que chama? Dinheiro para o varejista para poder comprar mais produto dela. Então, assim, é uma revolução que a gente acha, vai ser muito longe, vai acontecer muito rápido, gente. Entendeu? Já começou agora em fevereiro, já começou agora em novembro, em outubro já começou algumas iniciativas, agora em novembro. Isso, cara, em julho, quando a gente fizer uma próxima live no começo do ano, a gente vai falar a loucura que vai estar isso. Então agora a indústria ela vai poder se aproximar do pequeno varejo para poder entregar com mais eficiência, vai poder dar crédito para esses caras de uma forma muito mais eficiente e jamais vista, com total controle. Interessante, né, André, que o valor vai cair na hora na conta. Você vai bater lá no Banco Central, vai voltar, se tiver aprovado, vai cair ali ou em 24 horas. Então, você imagina aí, quer dizer, ganhar 2, 3 dias de geração de caixa para alguém que vai... né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí começa a entrar, que são as discussões, que é o grande dinheiro aí que todo mundo, as operadoras de crédito podem ter, que é a parte do que eles chamam de crédito fumaça, que é o crédito sem garantia. A partir do momento que você consegue entender a movimentação que tem o ponto de venda, mesmo sendo de débito, você sabe que o cara é saudável. Então, as indústrias vão ficar muito mais confortáveis, claro, tendo um intermediário ali no meio que olha a capacidade de pagamento do cara, em dar mais prazo para esse cara, entendeu? E prazo de alimentos, de produtos de primeira necessidade, 7 dias é muita coisa, entendeu? É 7 dias de dinheiro a mais que o cara tem para investir em outras categorias que ele nem imaginava que ele poderia investir. É isso aí, as indústrias que fizerem bem seu trabalho vão conseguir ter uma participação maior nesse dinheiro que vai sobrar aí, né? Então esse é outro ponto também.
E o outro dinheiro é o próprio custo do cartão, né? O merchant cost lá, que também vai baixar muito. Então, assim, você tem aí uma oportunidade tremenda de repensar como você falou, esse relacionamento. Existe também a intenção do Banco Central de tentar disponibilizar saque no pequeno varejo de dinheiro, né? Quer dizer, a pessoa poder ir lá e tirar dinheiro, que também é outra coisa que vem por aí. Então, você imagina, mais uma vez, o seu Zé tem que olhar tudo isso, tem que assistir os jornais todos à noite, ele tem que acordar cedinho para ir no Ceasa comprar, e tem que organizar a loja dele. Cara, que vida maluca, né? Que vida maluca. Exatamente. Então, tudo que a gente fizer para ajudar a vida desse cara, ele vai conseguir focar o que ele nunca conseguiu focar até agora, né? Porque o que a gente estava conversando, 50%, 60% do tempo dele fica comprando. Ou seja, ele não está olhando o sortimento dele, ele não está olhando o consumidor que vai para a loja dele, que isso que realmente que vai levar o cara para um outro patamar. Então, às vezes, a gente, como indústria, tenta criar 1000 iniciativas, mas ele não consegue nem executar, porque ele está comprometido a maior parte do tempo dele com o trabalho operacional. Então, eu acho que essa é a grande jogada, né? Você pega os trabalhos repetitivos e joga para a tecnologia. E aí sim, ele vai estar com a cabeça aberta para justamente fazer aquelas coisas diferentes de categoria, de consumidor e essas coisas aí que elas ficam embaixo do tapete, que o cara quer fazer.